do Vascão agora, do Vasco, que está em busca de um novo treinador depois da saída do Diniz. Renato na pista, mas a reunião de ontem não rolou o PVC. Bruno Braz foi à toa lá no restaurante comer massa ele comeu e tal. bem. Não, à toa nunca né? No restaurante é maravilhoso. Mas ninguém apareceu. Não tô podendo, não. Ah, Braz, para! Você tá fininho, Braz, para! Ô, PVC, não rolou a reunião com o Renato? Não rolou. Não rolou a reunião. Mas vai rolar. Não, assim, o Braz pode ter... Quer falar, Braz? Assim, um pouco antes do programa, eu falei com outra pessoa. Ontem eu tinha falado com uma pessoa, uma fonte do Vasco. Hoje eu falei com outra, até para confrontar as informações. Eu volto a falar assim, o Renato, para o Vasco, no cenário atual, é uma realidade mais factível, mas de fato, assim, a diretoria tem um sonho, uma ambição pelo Arthur Jorge, mas é uma situação muito difícil. Né? A multa rescisória do Arthur Jorge é muito alta, o salário dele é muito alto. Eu questionei isso, eu falei, mas eu coloquei isso em questão. E aí o que eu ouvi foi, mas de repente eu acho que o clube lá talvez não esteja tão satisfeito com ele não tão satisfeito com o clube. Já ouvi que de repente pode ter um acordo de uma liberação sem multa. Ele gosta do Rio de Janeiro. De fato, assim, o Vasco ele se aproximou, fez um contato com o staff do Arthur Jorge para entender, assim como fez com o Renato, com o staff do Renato. A realidade do Renato para o Vasco é mais factível porque ele é um treinador que está desempregado no momento, está aqui no Rio de Janeiro, já trabalhou, sabe como é que é o contexto dos clubes do Rio, já trabalhou inclusive no Vasco. E aí vai mais um ponto, assim, o que eu ouvi da fonte foi, o pessoal também falando como se o Renato fosse uma coisa tranquila. A pedida do Renato também é muito alta. Inclusive apurei que dos salários que o Renato, por exemplo, teve nos últimos clubes, são acima do que o Vasco estava pagando pelo Fernando Diniz, por exemplo. Então, assim, o Renato também é caro para o Vasco. Então, assim, o Vasco tem uma ambição, um sonho do Arthur Jorge, mas é um sonho muito difícil e já fez consultas com o staff do Renato para entender a situação do Renato, para saber os números que estão colocados à mesa, o modelo de contrato. Eu diria que, assim, o Renato é uma realidade mais factível ao Vasco. Mas o Vasco não deixou esse sonho do Arthur Jorge de lado. Olha só, o que eu tenho, Braz. Houve a ligação para o staff do Renato. E houve com o tom de... O Pedrinho gosta muito de você. Você é nosso plano A. A gente quer contar com você. Você está disposto a voltar a trabalhar? E teve uma resposta positiva, sim, o Renato está disposto a voltar a trabalhar nesse momento. Corta. Imaginava-se o jantar ontem, ou o encontro ontem no final do dia. Não aconteceu. O que é que o Vasco está projetando? O Vasco entende que vai ter o Bruno Lazzaroni contra o Santos e contra o Fluminense. E que depois do jogo contra o Fluminense, aí já tem uma visão que é meio pessimista, né? Porque a frase que eu ouvi. Depois o Vasco tem 12 dias até o próximo jogo do Brasileiro. Sim, se você for eliminado, você tem 12 dias até o próximo jogo. Você ganha tempo, até o próximo jogo, não do Brasileiro. Perde a vaga na final. O fato é, o Vasco pensa, sendo eliminado, se for eliminado, porque pode não ser eliminado, em trabalhar nesses 12 dias, sem pressa, para ter o técnico que seja o técnico para um projeto de longo prazo. Você não vai me dizer que está torcendo para ser eliminado. Não está torcendo. Só acho que tem um erro de comunicação nessa frase. Porque, sim, de fato, ninguém falou, temos 12 dias até o próximo jogo. A frase que eu ouvi foi, teremos 12 dias após a semifinal contra o Fluminense até o próximo jogo do Brasileiro. Tá, mas e se ganhar do Fluminense? Se ganhar do Fluminense, tem a final uma semana depois. E aí você tem que... Contra o PVC contra o Flamengo. Não, bate uma informação também. Eu perguntei, então dificilmente vocês vão fechar com um treinador até o jogo do Fluminense.
Aí a resposta que eu ouvi foi: dificilmente a gente vai ter acertado com o novo treinador até o jogo contra o Fluminense. Então, de fato, o Vasco vai com o interino, o Bruno Lazzaroni, tanto amanhã contra o Santos, como muito provavelmente no segundo jogo da semifinal contra o Fluminense. A não ser que tome uma pancada feia demais o Santos e apresse tudo. Mas o que o Vasco está querendo é não apressar. O Vasco tem o Renato aqui. O Renato é o plano. Tem o sonho e o plano, né? O sonho aqui, exatamente. Como o definição. Braço falou, factível. Achei que o Braço foi muito feliz. Só que aí tem o uma sonho coisa. e o plano. Só que aí tem uma coisa que é o que está se falando, que foi o que eu falei no começo do programa que está rolando. É assim, olha, mas o Renato tem mais gente sondando. Porque na rodada dessa semana vai ter gente que vai perder jogo. E aí vai ter cargo vago no Brasileirão. Então, aí você está dizendo assim, olha, tudo bem, a gente Essa está aqui. pessoa estava falando do peixe? Tava falando do Santos. Tava falando do Santos. Ou seja, se o Vasco ganhar, é ruim para fechar o próximo treinador. Porque o Vasco vai enfrentar o Santos. Eu não sei se o Vojvoda corre risco de ser demitido se perder pro Vasco, tá? Eu não estou trabalhando. Eu estou dizendo que eu estou ouvindo no mercado que o Vojvoda corre risco e que o Renato seria um plano para o Santos. Isso está na conversa da negociação do Vasco. Está na conversa da negociação do Renato. Mas eu tenho dois pares de 6 e estou querendo ganhar como se eu tivesse um Royal Street Flash. E a gente sabe que Alexandre Matos, quando chega firme, né? Chega grande. Ô, Luiz, eu até ouvi, para ilustrar bem, de uma forma séria, até um pouco mais memorada, essa situação do Vasco na busca pelo treinador, principalmente Renato e o Arthur Jorge. E eu não ouvi da fonte não, mas ouvi de uma outra pessoa que eu achei interessante. E não comparando a qualidade dos dois, eu acho dois grandes treinadores, mas questão de o que é mais factível e o que não é. O Vasco tem dinheiro para comprar uma BMW, só que ele tem o sonho de ter a Ferrari. Aí ele foi lá na Ferrari e, sabe quando chega na loja, o vendedor pergunta, fala, tô dando uma olhadinha. O Vasco foi lá na Ferrari ver se dá para comprar a Ferrari. Mas tá com a BMW vai sair caro, mas dá para pagar. A Ferrari, no jeitinho, quem sabe? Falando em pagar, tem que pagar o carro que vendeu também, tem que pagar o Diniz também, né? Me ensina como é que dá um jeitinho para comprar uma Ferrari, porque eu não entendi. Eu ainda não sei como é que dá um jeitinho para comprar a Ferrari. Mas em termos de nomes, tem um cenário ideal, o sonho? Na prática, o que eu acho que vai acontecer, na linha que está dizendo o Braz, vai passar os 2 jogos e o Vasco vai começar a ter uma certa pressa e aí vai acabar fechando o Renato. Mas isso é sensibilidade. Eu também acho que fecha o Renato. Agora, talvez o Renato não queira estrear contra o Fluminense, né? Talvez o Renato pode dar um de Tite, falar, não, contra o Fluminense, porque o Tite não quis estrear contra o Corinthians, né? Sim, mas aí casa com o que o PVC e Braz estão falando, de você ter Bruno Lazzaroni tanto nesse jogo agora do Brasileiro contra o Santos, quanto também no fim de semana contra o Fluminense, e aí depois assume e começa o trabalho. Pode ser que pegue já numa semana de final contra o Flamengo, né? E mas tem pelo uma menos não joga contra esse time. Também, claro que isso não vai atrapalhar em nada a negociação, mas quando o Renato foi para o Fluminense, ele falou não para o Vasco antes, né? Mas foi no Carille. Foi no Carille. Foi quando o Carille assumiu o Vasco. Foi antes de fechar o Carille. Foi antes de fechar o Carille. Foi. Exatamente.